Shalom, queridos. Hoje é 2 Timóteo, capítulo 2. O tema é a verdade da salvação. Neste capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente à prática do Evangelho de Jesus. Ele dá o exemplo do soldado que ateia, ele dá o exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. Paulo mostra como essas três classes de pessoas só recebem a recompensa meditando, dedicando, com toda a dedicação e trabalho árduo. Então, nós estamos mesmo aqui do jeito que Deus quer, não é? Aleluia, que todos vocês entendam isso. O apóstolo Paulo é um dos apóstolos mais importantes, porque ele não viveu com Jesus aqueles 3 anos de ministério, porém ele teve a visão no caminho de Damasco do Jesus ressuscitado falando com ele. E ele guardou bem a visão, acreditou de verdade, e foi ele que ganhou os gentios daquela época. Ele não ficou só em Jerusalém, ele foi aos gentios, que é um trabalho árduo, e foi dessa maneira que ele foi condenado à morte, sendo decapitado. Então, a Bíblia toda tem credibilidade, né? Do pior personagem bíblico ao mais importante, tudo é porque Deus requer que que haja credibilidade, porque a Bíblia é um livro que é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Então, louvado seja Deus, porque estamos aqui vendo que Paulo também está mostrando a importância da meditação. Só recebe a recompensa mediante a dedicação e o trabalho árduo. Então, está sendo um trabalho árduo? Tá? É fácil você levantar na madrugada para fazer o que Jesus falou em Mateus 6,6? É fácil você, depois do almoço, pegar a sua Bíblia e repassar o que você estudou no lugar secreto, logo manhã cedo, bem cedinho? É fácil você, à noite, fazer um culto doméstico, o culto da família com sua família, com o mesmo assunto que você pediu a Deus para lhe ensinar quando você estudou de manhã cedo? O mesmo assunto que você pediu a Deus para continuar ensinando depois de meio-dia? O mesmo capítulo que é o do discipulado, você fazer isso 3 vezes ao dia é fácil? Pois é trabalho árduo. O apóstolo Paulo é um homem de Deus de grande credibilidade, e toda a Bíblia tem credibilidade, a Bíblia é a verdade. Então está confirmado que nós estamos no caminho certo. É no trabalho árduo que nós vamos receber de Deus a recompensa. Nada que a gente faça, por mais árduo que seja, vai se comparar pelo que Jesus fez por nós. Quem acredita no que Jesus fez por nós, por si mesmo, com certeza, mesmo achando árduo, vai fazer até um dia dizer assim: Pai, está tão gostoso, que maravilha, o Senhor tirou todo o cansaço e nós estamos fazendo com tanta alegria pela manhã, meio-dia e à noite. Com muita alegria, porque o nosso Deus renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Então nós vemos aqui Paulo falando, mostrando a necessidade de um trabalho árduo para um Deus tão poderoso que deu a vida do seu próprio Filho por nós. 2 Timóteo 2 também tem um contexto histórico. Paulo expressou sua alegria pela vida de Timóteo, destacando a fé consistente e como perseverar em Cristo traria uma recompensa. Não é em vão seu trabalho no Senhor. Paulo estava mostrando isso para Timóteo. Paulo incentiva Timóteo a permanecer neste propósito, reconhecendo todas as dificuldades que viria, pois ele mesmo já havia passado por muita coisa pelo nome de Jesus, o próprio Paulo. É o que a gente faz, né? A gente já passou por tanta coisa, eu e o apóstolo Elias, por causa do nome de Jesus. E a mesma coisa nós recomendamos aos nossos pastores, bispos e missionários, que permaneçam firmes, porque nós já passamos, eles também vão passar, mas a vitória é garantida em Cristo Jesus.
É isso que Paulo está fazendo aqui com Timóteo. Você sabe quanta coisa eu já passei, Timóteo? Sabe, não é? Pois é, você também vai passar. Mas assim como eu estou vencendo, você também vencerá. Assim como Cristo, que é a nossa primícia, que é o nosso referencial maior, passou e venceu, nós também venceremos. 2 Timóteo 2, de 1 a 3. Coragem do Espírito. Este versículo é uma continuação do chamado à coragem que vem do Espírito, iniciado em 2 Timóteo 1, 6. 2 Timóteo 2, de 4 a 6, chamado ao serviço. Nestas três analogias, Paulo expôs o chamado ao serviço e ao sofrimento. É interessante, né? Chamar ao serviço e ao sofrimento. Louvado seja Deus. É porque não tem como você fazer a obra do Senhor sem sofrimento. Você acha que o Satanás vai deixar você quieto fazendo a obra de Deus? Se você está tão bem, tão quietinho, ninguém lhe abusa, desconfie disso. Porque se você estiver fazendo o que Deus mandou, tenha certeza que você vai sofrer muito. Paulo sofreu, Timóteo sofreu, e nós hoje, nos últimos dias da igreja na terra, também vamos sofrer. Só que há uma diferença. A gente tem a certeza que vai estar um dia com o corpo incorruptível, vestes resplandecentes, numa cidade que não precisa do sol, porque Jesus é a luz, no novo céu e na nova terra, e sentaremos na mesa com Ele e cearemos com Ele para sempre. Se você tem essa certeza, todo sofrimento para você não é nada. 2 Timóteo 2,7. Meditar. Esse versículo é um convite a meditar no que foi escrito e não uma promessa de acontecimento ou entendimento perfeito. 2 Timóteo 2,8. Semente de Davi. A expressão semente de Davi nos faz lembrar as credenciais messiânicas de Jesus. 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Palavra fiel. A palavra que é fiel vai do conforto para o desafio e volta para o conforto. Nos afirma claramente a necessidade de perseverança. Nesse versículo 12 está nos afirmando claramente a necessidade de perseverar assim. Palavra que é fiel vai do conforto para o desafio. É isso que nós temos que perseverar. Como Jesus disse, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. É muito simples. Jesus já falou. Ele vai fortalecer e você vai ficar firme até o fim e será salvo. O versículo 13 nos lembra do poder de fidelidade de Deus que nos preserva. Nesse contexto, negar-se, essa palavra negar-se, é algo muito pior do que se não crermos. Negar a Deus significa apostasia, ao passo que ser fiel a Deus é perder, ser infiel a Deus é perder a confiança. Algo que todo cristão faz em algum momento da vida. Em algum momento da vida, alguém perde a confiança em algo que Deus pode fazer e a gente fica sem confiar. Não é isso? Quantas vezes a pessoa está no leito, doente, e Deus já falou na sua palavra que cura toda doença e toda enfermidade, mas o médico disse que é um câncer, o médico disse que é estado terminal, e a gente perde a confiança em Deus, e aí a coisa fica difícil. Mas a apostasia é pior do que perder a confiança. Então é melhor que a gente peça a Deus que nunca aconteça nas nossas vidas a apostasia. Vamos pedir porque Ele ouve quando nós clamamos. 2 Timóteo 2,14. Discussões inúteis. É claro que, quando o evangelho estava em jogo, Paulo queria confrontar as pessoas, como na vez em que enfrentou Pedro face a face. Gálatas 2,11. Aqui Paulo estava falando de discussões inúteis. Então, discussões para glorificar a Deus, não é? Você tem uma convicção do que Deus está fazendo na sua vida e alguém está negando, não está querendo aceitar, você tem a convicção, você vai discutir sobre isso.
Paulo não está falando que você não possa discutir, está falando de discussões inúteis, porque o próprio Paulo já discutiu com Pedro por causa de algo que ele tinha convicção. Ele sabia que tinha visto Cristo no caminho de Damasco. Ele sabia que ele não passou 3 anos com os apóstolos e Jesus, mas que ele tinha algo de confiança, foi aquele encontro com Jesus, Jesus no seu estado já de glória. E Pedro não estava, não é? E aí ele teve que discutir com Pedro. Se você estiver fazendo discipulado com fidelidade, você vai entender tudo que eu estou falando. Porque você vai estar estudando pela manhã no lugar secreto, vai estar estudando, pedindo a Deus no lugar secreto, né? Quando você vai fazer o que Jesus mandou em Mateus 6,6, você vai pedir a Deus para lhe ensinar o que está no capítulo, porque os comentários que eu faço no vídeo ainda são poucos, precisa completar o estudo. Aí você, no horário de meio-dia, também vai estudar, repassar, e à noite vai fazer um culto brilhante com sua família do assunto que você estudou pela manhã e ao meio-dia. Então, maravilha, né? Então, desse jeito, você não pode de maneira nenhuma perder a bênção. Vai ser grandemente abençoado, prosperar de tal maneira que todos vão ficar impactados, porque Deus não é mentiroso. Que medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, estudar a palavra. 2 Timóteo 2,15. Estude para apresentar-te aprovado a Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Estude também pode ser traduzido como seja zeloso, seja diligente. Paulo tinha em mente uma busca dedicada à aprovação de Deus. Ele queria ser aprovado. Então, uma forma de fazer isso é certificar-se de que manejar as Escrituras corretamente é realmente ser aprovado por Deus. E como é que você vai estar manejando corretamente se não obedece às orientações que tem no discipulado? As orientações estão boas, estão corretas. Meditar de dia e de noite, você estudar 3 vezes na manhã, no lugar secreto, meio-dia, e fazer o culto doméstico com o mesmo assunto, com o mesmo capítulo, você vai ficar o quê? Totalmente tomado por essa revelação que Deus tem em cada capítulo do seu discipulado, naquela semana, que todos estão no mesmo capítulo, todo o ministério que obedece, os que estão obedecendo estão todos no mesmo capítulo. Já pensou você na sua casa, assim, tomado por aquela presença maravilhosa de tudo que Deus lhe revelou no capítulo? Você encontra com o irmãozinho desse ministério e você viu que maravilha que Deus está falando nesse capítulo, desse discipulado dessa semana? Quando chegar no dia do discipulado, com o discipulador tomado pela presença, todos tomados pela presença, porque está com a palavra, está com Jesus, vai ser fogo puro. Esse é o fogo de Deus. Você já viu Jeremias falando? Jeremias diz que a palavra é Jeremias 23, 29. A palavra é como fogo. A palavra é como martelo que esmiuça a pedra. Então você não pode negar que vai ser um reboliço na sua casa, um reboliço na sua vizinhança, um reboliço no seu trabalho, um reboliço onde você estiver. Porque você vai andando e as pessoas vendo Jesus. É Jesus que está vindo ali? Jesus chegou aqui por causa da palavra, porque Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 14. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 2,17, falsos mestres. Tem muitos falsos mestres, vocês estão vendo que eles são condenados, não é Deus que quer que eles estejam no nosso meio, mas a gente não vai dar ouvido ao que eles estão dizendo, a gente vai dar ouvido ao que a palavra diz. 2 Timóteo 2,18, destruíram a fé de alguns. Aqueles que deram oportunidade para ouvir o falso mestre, porque você não deve ouvir. Você já tem o seu coração cheio da palavra. Diga para eles, eu medito na palavra todos os dias. Diga para os falsos mestres, eu medito na palavra no lugar secreto, que é o assunto do meu discipulado. Na hora que eu vou estar na minha intimidade com Deus, eu oro para que Ele me diga tudo que está naquele assunto do discipulado, naquele capítulo. Quando chega meio-dia, eu torno a repassar o que Deus me disse. Quando chega
à noite eu faço o culto já sabendo tudo que Deus me disse com a minha família. Diga para os falsos mestres que melhor do que isso, eu só 2 vezes mais isso. Se quiser melhor do que isso, você vai fazer o discipulado, vai fazer o lugar secreto de manhã cedo, que você faz de 1 hora, você vai fazer em 2 horas para meditar mais. Ao meio-dia, quando descansar o almoço, você vai ficar mais tempo descansando e lendo a palavra. E à noite você vai fazer aquele culto doméstico que ninguém quer terminar. É um cântico atrás do outro, é a discussão, a santa discussão, né? Cada um dando uma opinião do que Deus revelou no capítulo do discipulado daquela semana. Se quiser mais do que isso, só 2 disso. Diga para os falsos mestres que mais do que isso, só 2 disso. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 2,19. Poder do nome de Cristo. Apesar da obra destes malfeitores e falsos mestres, a Igreja de Deus fica firme. Este selo enfatiza a soberania de Deus em preservar, em ter aqueles que confiam na palavra e não vai dar ouvido aos falsos mestres. Sempre vai ter aqueles que vão confiar, e se alguns deles vacilam e dão atenção aos falsos mestres, Deus vai dar força e sabedoria para aqueles que estão firmes e buscá-los, dizer: você entrou nessa, você caiu nesse esparro, volte para Cristo, vamos estudar a palavra, nós temos um discipulado de êxito, venha em nome de Jesus, volte. Você está tão fortalecido que você não só se conforma em ter prevalecido, ter perseverado no estudo do discipulado, no estudo da palavra, que você ainda vai buscar aqueles que desistiram pelo poder do nome de Jesus. 2 Timóteo 2,22, desejo da juventude. Nesse contexto, a palavra desejo da juventude se refere a desejos pecaminosos em geral. Os desejos típicos da juventude são os desejos sexuais. O que mais atrapalha a juventude são os desejos sexuais. Geralmente estão solteiros, não casaram, e aí começam a fazer coisas fora do casamento. Mas o Senhor nosso Deus está nos dando a vitória. Com essa palavra meditada de dia e noite, eles vão encontrar forças em Deus, porque Deus nunca pediu nada que nós não possamos fazer. Eles só não podem ficar santos, os solteiros, se eles não meditarem de dia e de noite. Mas se meditar de dia e noite na palavra, tenha certeza que eles vão encontrar força no poder do Espírito para esperar o casamento, um casamento que será com santidade, com o primeiro beijo no altar. Que maravilha, não é? Só Deus faz isso. E com certeza um casamento como esse vai até a morte separar, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 2,23, questões tolas. É claro que tinha muitas questões tolas, né, com esses falsos mestres. 2 Timóteo 2,24, ser manso. Paulo usou a palavra servo para se referir àqueles que pregavam o evangelho, como ele mesmo era um exemplo. Romanos 1:1 e Epáfras, Colossenses 4:12. 2 Timóteo 2,25, a verdade é a salvação. Não tem outra, a verdade única é essa, salvação em Cristo Jesus, pela graça. Está escrito em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vem pelo sangue de Jesus. Agora você já sabe que as boas obras que nós fazemos é porque nós nos tornamos filhos de Deus, como está escrito em Mateus 5,16, e por isso fazemos boas obras para glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus. Vocês também já sabem que em Mateus 25, de versículo 31 a 46, Jesus mostra o chamado dele das suas ovelhas. As suas ovelhas deram o que comer às pessoas, elas vestiram as pessoas. As ovelhas de Jesus Cristo, deu água a quem tinha sede, visitou nos presidiários, visitou nos orfanatos, fez essa obra toda, mas tudo para glorificar ao Pai, porque são salvos pela graça mediante a fé. Glórias a Deus. 2 Timóteo 2,26, laços do diabo. Era comum Paulo descrever a humanidade escravizada pelo diabo
e precisando de libertação. 2 Coríntios 4:4, ele também já fez isso. Vamos concluindo aqui com Paulo. O apóstolo Paulo dá muitas orientações nessa conclusão, muitas orientações a Timóteo neste capítulo. Ele ensina que ele deveria se esmerar, estudar, lapidar, meditar, conhecer a palavra de Deus. Graças a Deus que ele está reforçando o que Deus mandou o Ministério Apostólico Internacional fazer. Deus mandou e está confirmado aqui. Da mesma maneira como Paulo queria zelar por uma igreja forte, a igreja de Éfeso, fazendo com que seu discípulo Timóteo, que era obediente, continuasse assim, meditando, fazendo tudo certinho, lapidando, estudando, tudo a palavra, tudo a palavra. Sem a palavra não somos nada, a palavra é Jesus, João 1:14. Louvado seja Deus. Outro assunto citado por Paulo são as discussões inúteis. Ele conclui também falando sobre isso. Discussões inúteis, sem sentido, que não geram arrependimento e nem conversão. Então, para que uma discussão dessa? A gente tem que discutir quando for para gerar uma conversão. Eu tenho um assunto que eu tenho que estar discutindo para gerar um entendimento, uma conversão no MAI FJ. Eu tenho que estar dizendo o tempo todo, em nome de Jesus, entenda o que Josué 1:8 diz. Não uma parte da vossa boca as palavras deste livro. Em nome de Jesus, veja que o salmista, no Salmo 1, versículo 3, diz: medita na palavra de dia e de noite, e serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é uma santa discussão que eu tenho que manter a cada dia, porque cada dia tem alguém que ainda está sem entender que a palavra é Jesus. João capítulo 1, versículo 14. É uma santa discussão e Deus tem dado vitória. Muitos já estão convertidos, convencidos de que nós estamos no caminho certo. Jesus. Aleluia. E assim nós estamos encerrando, né, os comentários. 2 Timóteo, capítulo 2, que tem o tema A Verdade da Salvação. Encerrando e glorificando a Deus e deixando com vocês a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, seja com todos os componentes de célula, com todo líder de célula, co-líder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.